Então as coroas têm algumas desvantagens. Mas fora isso, são coisas bastante importantes. A família real britânica guardou muitos segredos ao longo dos séculos. Guerras, casos extraconjugais, escândalos. Os muros do palácio absorveram tudo sem um sussurro. Mas há um segredo que vem fervilhando silenciosamente por trás desses muros nos últimos 3 anos, e envolve uma jovem cujo nome a maioria das pessoas ainda não consegue identificar. Ela não é William, ela não é Harry, ela nem sequer é Camila. É uma jovem de 22 anos que passou os verões trabalhando em um centro de jardinagem. Uma menina que costumava sentar-se ao lado da avó assistindo a programas infantis na televisão. Uma jovem que aprendeu a conduzir charretes pelos campos do Windsor Great Park, guiada pelas mãos firmes do próprio príncipe Philip. E segundo fontes próximas ao palácio, a rainha Elizabeth II, nos últimos meses de sua vida, tomou uma série de decisões profundamente pessoais e ponderadas sobre seu patrimônio. Decisões que, discretamente, elevaram essa jovem acima de quase todos os outros membros da família. Decisões que deixaram uma mulher muito poderosa furiosa. A família de Camila está furiosa. E o motivo revela tudo sobre o que a falecida rainha realmente pensava das pessoas ao seu redor. Continue lendo, pois esta história é complexa, é dramática e está longe de terminar. Quem é Lady Louise Windsor? Antes de falarmos sobre a herança, sobre o que foi deixado, para quem e por que isso causou uma reação tão explosiva, você precisa entender a mulher no centro de tudo isso. Porque se você nunca ouviu falar de Lady Louise Windsor, isso não tem problema nenhum. Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten Windsor nasceu em 8 de novembro de 2003, e sua chegada ao mundo foi, no mínimo, assustadora. Sua mãe, Sophie, condessa de Wessex, sofreu um descolamento prematuro da placenta repentino e grave. Foi uma emergência. Os médicos levaram Sophie às pressas para o Hospital Frimley Park. Seu pai, o príncipe Edward, estava a milhares de quilômetros de distância, em Mathews, e não chegou a tempo. Louise nasceu por meio de uma cesariana de emergência. Tanto a mãe quanto o bebê sofreram grave perda de sangue. A pequena prematura foi transferida para a unidade neonatal do Hospital St. George's, em Londres, onde passou seus primeiros dias lutando para sobreviver. Agora, pare por um instante. Pense no que a rainha Elizabeth estava presenciando. A esposa de seu filho mais novo quase morrendo. Sua neta, frágil, pequena, lutando em uma incubadora, longe de casa. Você acha que uma mulher como a rainha Elizabeth, que enfrentou todas as tempestades que o século XX poderia lançar sobre uma monarca, simplesmente seguiu em frente? Você acha que ela não carregava o peso daqueles primeiros dias toda vez que olhava para Louise? Ela não carregava. E esse amor protetor moldaria silenciosamente as 2 décadas seguintes. Louise também enfrentou desafios adicionais em seus primeiros anos. Ela nasceu com esotropia, uma condição que causa o desalinhamento de seus olhos, e passou por múltiplas cirurgias corretivas quando criança. Durante todo esse período, sua avó observava, se preocupava e se aproximava cada vez mais. Uma fonte do palácio revelou em 2019 que a rainha Elizabeth realmente tinha uma predileção por Louise entre seus netos. A fonte descreveu a rainha desfrutando de longos períodos com Louise em Balmoral, formando um laço notavelmente terno, especialmente considerando a famosa reserva emocional da rainha. Notavelmente, Louise era até mesmo preferida em relação aos netos mais velhos e famosos, como William e Harry. Pense no que isso significa. William é o futuro rei da Inglaterra. Harry foi, durante anos, o membro da realeza mais amado pelo público. E, no entanto, segundo pessoas próximas ao palácio, foi essa garota quieta e discreta que conquistou o coração de Elizabeth por completo. Por quê? Porque Louise nunca quis nada da avó, a não ser a própria avó. Quando Louise era pequena, chegou em casa um dia confusa. Perguntou à mãe, Sophie. Mamãe, as pessoas ficam me dizendo que a vovó é a rainha. Sophie perguntou como ela se sentia. E Louise respondeu simplesmente, não entendo. Ela não entendia porque, para Louise, a mulher sentada ao seu lado assistindo ao Sr. Tumble na televisão era apenas a avó, não uma monarca, não uma instituição, apenas a mulher que a amava. E para a rainha Elizabeth, que passou a vida inteira cercada por pessoas que desejavam títulos, riqueza, status e proximidade com o poder, essa simplicidade era inestimável. O último presente do príncipe Philip. Em 9 de abril de 2021,
O príncipe Philip faleceu no castelo de Windsor aos 99 anos. Seu funeral foi um dos eventos mais assistidos da história recente da realeza. E em meio a toda a pompa e solenidade, houve um momento que paralisou a todos. 2 pôneis Fel, Balmoral Nevis e Not Lost Storm, estavam parados na entrada do castelo de Windsor ao lado de uma carruagem verde escura. No assento da carruagem, o cap de Philip, suas luvas de couro, seu chicote e um pequeno pote vermelho com torrões de açúcar para seus pôneis. Esses não eram adereços cerimoniais. Esses eram os pertences pessoais de um homem que dedicou 50 anos de sua vida à paixão pelo esporte de condução de carruagens. Philip começou a competir em corridas de carruagens em 1971, depois que a artrite encerrou sua carreira no polo. Ele representou a Grã-Bretanha em 6 campeonatos mundiais e 3 campeonatos europeus. Continuou competindo até bem depois dos 80 anos. Isso não era um hobby, era uma vocação, e ele escolheu transmiti-la a Lady Louise. Philip ensinou pessoalmente Louise a conduzir uma carruagem durante a adolescência dela. Os dois passavam horas e horas juntos no Windsor Great Park, caminhando entre as árvores e os campos abertos. Philip treinava, orientava e observava sua neta crescer e se tornar alguém notável. Em 2019, ele assistiu das arquibancadas do Royal Windsor Horse Show, a competição de Louise na categoria individual de atrelagem. Ela conquistou o 3º lugar. Seu orgulho, segundo todos os relatos, era evidente. Quando Philip faleceu, deixou para Louise as charretes, os pôneis e todo o legado do esporte que amava. Agora pergunte-se, quando um homem que representou seu país nos mais altos níveis do seu esporte, que competiu por décadas, que dedicou toda a sua identidade pós-polo a essa paixão, quando esse homem decide quem herdará tudo isso, quem ele escolhe? Ele escolheu Louise. Não porque fosse conveniente, não porque fosse o esperado, mas porque ele viu nela o mesmo fogo que havia em si mesmo, e ela honrou esse dom. Em 2022, apenas alguns meses após a morte de Elizabeth, Louise conduziu uma das carruagens de Philip em um desfile no Royal Windsor Horse Show. A rainha Elizabeth, assistindo das arquibancadas, teria ficado com lágrimas nos olhos. Em 2024, Louise competia no Campeonato Nacional Britânico de Condução de Carruagens, conquistando o 2º lugar em sua categoria, competindo sob o sobrenome real, Mountbatten Windsor. Isso deixou claro que ela não estava herdando apenas os bens de Philip, mas também seu espírito competitivo. Essa foi a primeira herança e preparou o terreno para tudo o que se seguiu. A fortuna particular da rainha. É aqui que a maioria das pessoas se confunde. E essa confusão é importante porque molda toda a história da herança. Quando você pensa na riqueza da rainha Elizabeth, provavelmente imagina o palácio de Buckingham, o castelo de Windsor, as joias da coroa e as vastas propriedades que se estendem por toda a Grã-Bretanha. Imagina uma mulher no topo da hierarquia com cerca de 28 bilhões de dólares em imóveis reais. Mas quase nada disso era realmente dela. O patrimônio da coroa, que inclui o palácio de Buckingham, o castelo de Windsor, o palácio de Kensington e milhares de hectares de terra, é administrado por um conselho público. Pertence à monarquia como instituição, não à pessoa que usa a coroa. Quando Elizabeth morreu, sua herança não foi definida por testamento. Passou automaticamente para o rei Charles, assim como passaria para qualquer sucessor. A fortuna pessoal de Elizabeth era algo completamente diferente, estimada em aproximadamente 500 milhões de libras na época de sua morte. Seu patrimônio privado incluía o castelo de Balmoral, na Escócia, avaliado em cerca de 80 milhões de libras esterlinas, e a propriedade de Sandringham, em Norfolk, avaliada em aproximadamente 250 milhões de libras esterlinas. Ambas as propriedades foram adquiridas pela família real gerações atrás e pertenciam exclusivamente a ela. Além dos imóveis, os pertences pessoais de Elizabeth incluíam mais de 300 peças de joias finas que eram exclusivamente dela, e não da coroa, uma coleção particular de cavalos de corrida, uma coleção pessoal de carros e carteiras de investimentos que, ajustadas pelo crescimento, poderiam ter ultrapassado 100 milhões de libras. Segundo um acordo de 1993 com o governo britânico, as transferências de patrimônio entre monarcas são isentas do imposto padrão de 40% sobre heranças. Isso significava que, quando a riqueza pessoal de Elizabeth passou para o rei Charles, isso aconteceu integralmente. Mas, e aqui está o ponto crucial, Elizabeth podia escolher o que aconteceria com itens específicos, propriedades específicas e partes específicas de seu patrimônio
antes de morrer. Ela podia fazer doações, podia reescrever partes de seu testamento, podia analisar tudo o que havia construído ao longo de 96 anos e decidir com total soberania quem merecia o quê. E nos últimos meses de sua vida, fontes sugerem que ela fez exatamente isso. Uma fonte contou ao Radar Online em julho de 2022, apenas 2 meses antes da morte de Elizabeth, que ela vinha revisando cuidadosamente seus bens mais preciosos, determinando quem, entre seus herdeiros, realmente merecia cada um deles. Os rumores que se seguiram foram de mudanças extraordinárias de última hora. Decisões que chocariam alguns de seus herdeiros e devastariam outros. Decisões que incendiaram um canto do Palácio de Raiva, a Guerra das Joias. Nada desencadeou mais a fúria da herança do que as joias da rainha Elizabeth. Elizabeth possuía mais de 300 peças de joias pessoais requintadas, não as joias da coroa. Essas pertencem à instituição e agora estão guardadas na Torre de Londres para o próximo monarca, sua coleção pessoal. Peças que ela acumulou, amou e usou ao longo de seu reinado. Relatos indicam que a rainha Elizabeth optou por deixar aproximadamente 110 milhões de libras dessa coleção de joias pessoais para Catherine, princesa de Gales. 110 milhões para Kate, não para Camila. Pense nisso por um momento. Camilla Parker passou décadas trilhando um dos caminhos mais turbulentos da história da realeza moderna. Ela havia suportado a difamação pública, a sombra da memória de Diana e anos sendo tratada como a figura mais controversa da monarquia. Ela havia esperado. Ela havia trabalhado. Ela havia conquistado, na época da morte de Elizabeth, o título de rainha consorte. E a rainha deixou suas joias pessoais, seus pertences mais íntimos e significativos, não para a mulher que estava prestes a se tornar rainha ao lado de seu filho, mas para a esposa de seu neto. Uma fonte disse ao Radar Online na época: Kate é claramente a favorita da família. Ela jamais diria isso, mas é um dos motivos pelos quais Camilla sente ressentimento por Kate. Pense no que isso revela. Não se trata apenas das joias, mas das intenções, da avaliação particular que Elizabeth fazia das pessoas ao seu redor. Elizabeth não estava fazendo escolhas aleatórias naqueles últimos meses. Ela estava fazendo declarações. Através da linguagem da herança, ela estava dizendo ao mundo, ou pelo menos ao pequeno mundo da Casa de Windsor, exatamente como se sentia em relação a cada pessoa em sua vida. E a declaração que ela fez sobre Camilla foi eloquente em seu silêncio. O patrimônio líquido de Camilla é estimado em cerca de 5 milhões de dólares, uma fração da riqueza que circula na família real. Ela tem acesso a enormes recursos por meio de Charles, é claro, mas em termos de herança pessoal da rainha Elizabeth, quase nada. Enquanto isso, Kate recebeu um tesouro. Louise recebeu os bens de maior significado emocional do príncipe Philip e a família de Camilla, seus filhos do primeiro casamento, Tom Parker e Laura Lopes, assistiram a tudo acontecer de fora. Você consegue imaginar como foi isso, a família de Camilla e o círculo da realeza? Tom Parker B. Esse é filho de Camilla com Andrew Parker B. Esse. Ele é crítico gastronômico, escritor e desde que sua mãe se tornou rainha consorte, tem presença cada vez mais frequente nos eventos do Palácio de Buckingham. Laura Lopes, filha de Camilla, também foi atraída para os círculos da realeza desde a ascensão de sua mãe. Mas existe um problema fundamental, e é um problema que nenhum acesso ao palácio pode resolver. Tom e Laura não são de sangue real, não possuem nenhum título real. Na estrutura formal da monarquia britânica, são enteados do rei, presentes na família, mas não pertencentes à família no sentido hereditário que importa para a sucessão e herança. Lady Louise Windsor, por outro lado, é neta da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ela é a 17ª na linha de sucessão ao trono. Ela carrega o nome Mountbatten Windsor. Ela é, em todos os sentidos formais e informais, um produto direto da linhagem real que define a Grã-Bretanha há gerações. Alguns meios de comunicação europeus sugeriram que Tom Parker B. esse poderia se beneficiar do futuro testamento do rei Charles, especialmente considerando a influência de Camilla sobre o marido. Isso é possível. O testamento de Charles é dele, e Camilla é a rainha. A voz dela tem peso, mas o que Charles decide fazer com seus bens é completamente diferente do que Elizabeth decidiu fazer com os dela. E as escolhas de Elizabeth, suas escolhas profundamente pessoais e cuidadosamente ponderadas, não favoreceram a família de Camilla de forma significativa. Camilla percebe isso, Tom percebe isso, e o ressentimento, segundo fontes próximas à realeza, vem crescendo constantemente. Vale a pena perguntar, a frustração de Camilla é com a herança em si ou com o que ela revela?
Porque o que ela revela é o seguinte: a rainha Elizabeth, mesmo em seus últimos dias, não acolheu Camila completamente como parte da família. Não da mesma forma que acolheu Kate, não da mesma forma que acolheu Louise. Essa é a ferida que nenhuma joia ou propriedade pode curar. Por que a família de Edward e Sophie foi discretamente elevada? Para entender completamente a posição de Louise na história da herança, é preciso compreender seus pais e por que a rainha Elizabeth favoreceu esse ramo da família de forma tão discreta e consistente. O príncipe Edward é o filho mais novo de Elizabeth, e em uma família que gerou mais manchetes do que a maioria das novelas, Edward deu à sua mãe o único presente que ela mais desejava: paz. Enquanto a vida amorosa de Charles dominava as capas dos tabloides por décadas, enquanto o escândalo de Andrew abalava os alicerces da monarquia, enquanto Anne trilhava seu caminho ferozmente independente, Edward simplesmente construiu uma vida. Ele se casou com Sophie Rhys-Jones em 1999, criou seus filhos longe dos holofotes, cumpriu seus deveres reais sem reclamar e sem causar polêmica. Sophie, sua esposa, tornou-se o que muitos descrevem como a nora favorita da rainha. Após deixar sua carreira em relações públicas em 2002, dedicou-se integralmente ao serviço da família real, chegando a apoiar mais de 70 instituições de caridade. Ela era discreta, afetuosa, confiável e, acima de tudo, leal. Não uma lealdade fingida, mas uma lealdade genuína. A rainha apreciava isso mais do que a maioria das pessoas imagina. Quando o rei Charles concedeu o título de Duque de Edimburgo a Edward em 2023, isso foi amplamente interpretado como um sinal de recompensa, uma confirmação de que Edward e Sophie haviam conquistado algo que o resto da família não tinha: a confiança da monarquia, e que seus filhos refletiam seus valores. Louise trabalhava em um centro de jardinagem. Ela foi para a universidade. Treinou na reserva do exército. Em outras palavras, viveu como uma pessoa normal, não como uma princesa. Sua mãe, Sophie, declarou publicamente que tanto Louise quanto seu irmão James provavelmente precisariam trabalhar para se sustentar, em vez de depender dos privilégios reais. Em uma família onde a sensação de privilégio causou danos incalculáveis, essa atitude foi revolucionária. Elizabeth percebeu isso e recompensou. Os membros da família que esperavam algo diferente, que sentiam que mereciam mais simplesmente por estarem próximos ao poder, ainda estão assimilando a decepção. A ascensão discreta de Lady Louise. Eis o que torna Lady Louise verdadeiramente notável. Ela construiu sua carreira sem que ninguém a visse. Enquanto William e Harry eram fotografados por toda parte, Louise estudava. Ela frequentou a St. George's School no Castelo de Windsor e depois a St. Mary's School em Ascot para o ensino médio, onde optou por estudar inglês, história, política e teatro. Essa combinação não é por acaso. É o conjunto de ferramentas de alguém que pensa seriamente sobre a vida pública. Em setembro de 2022, poucos dias após a morte de sua avó, Louise começou a estudar inglês na Universidade de St. Andrews, na Escócia, a mesma universidade onde o príncipe William conheceu Kate Middleton 2 décadas antes. Os observadores da realeza notaram imediatamente a importância disso. Mas Louise não havia terminado de construir sua identidade. Em 2024, ela ingressou no corpo de treinamento de oficiais da Universidade de Tayforth, uma unidade da reserva do Exército Britânico. Fotos dela em uniforme militar, com pintura facial e capacete com a inscrição Windsor, treinando ao lado de seus colegas, vieram à tona. Em 2025, ela já era cadete oficial da reserva do Exército. Considere como essa trajetória se desenha. Campeã de condução de carruagens, seguindo a tradição do príncipe Philip. Estudante de inglês na universidade que moldou o futuro rei. Cadete oficial do Exército, ecoando o próprio serviço inicial da rainha Elizabeth durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos, Elizabeth iniciou seu primeiro serviço oficial em tempos de guerra, inspecionando tropas. Aos 18, ingressou no serviço territorial auxiliar, tornando-se a primeira mulher da realeza a servir ativamente nas Forças Armadas. Louise está seguindo um caminho surpreendentemente semelhante. O comentarista da realeza Richard Fitzwilliams observou publicamente que Louise possui características de ambos os avós. Ela herdou a timidez de Elizabeth e seu senso de dever disciplinado. Ela herdou o espírito competitivo de Philip
e seu amor por desafios físicos. Atualmente, há apenas 4 membros da família real em atividade com menos de 70 anos. O futuro da monarquia depende de membros jovens dispostos a servir. E com a ausência de Harry e a instituição sob constante escrutínio, a necessidade de membros da realeza confiáveis e dedicados nunca foi tão grande. Louise não se apresentou publicamente. Ela não buscou câmeras ou manchetes. Ela simplesmente se preparou, e às vezes essa é a jogada mais poderosa de todas. A batalha pela herança nos bastidores. Voltemos agora a Camila, porque enquanto a história pública gira em torno de joias e carruagens, a história privada é sobre algo muito maior. Quando a rainha Elizabeth faleceu em setembro de 2022, as batalhas pela herança que se seguiram não se resumiram a quem recebeu o quê. Elas se referiram ao que cada presente revelava sobre a lealdade da falecida rainha. E eles estavam discutindo o que vem a seguir, porque o testamento de Charles, ainda não redigido em sua forma final, é a próxima fronteira. Fontes relataram que Camila está ativamente envolvida na elaboração do planejamento sucessório do rei Charles. Seu foco, segundo informações internas, é duplo. Primeiro, ela quer garantir que a parte do príncipe Harry na herança deixada por Charles seja reduzida, um reflexo do crescente distanciamento da família real em relação ao duque e à duquesa de Sussex. Em segundo lugar, ela quer que seu próprio filho, Tom Parker B. se beneficie da generosidade de Charles de uma forma que compense o que ele não recebeu de Elizabeth. É aqui que a situação se complica, porque os membros da realeza dos quais Louise se beneficiaria são seus avós diretos. Sua reivindicação sobre o legado deles, emocional, simbólico e material, é inegociável. Tom Parker B. Esse não pode competir com isso. Nem legalmente, nem moralmente, nem em termos de tradição real. Camila sabe disso, e esse conhecimento, segundo pessoas próximas ao palácio, é uma fonte de profunda frustração, que simplesmente se manifesta ano após ano em sua própria essência. E a rainha Elizabeth, com a perspicácia de uma mulher que passou 70 anos observando as pessoas, viu exatamente quem Louise era e a amou por isso. A herança não foi uma transação, foi um reconhecimento. E é exatamente isso que torna tão impossível para Camila contestar o título. Ela recusou. Eis algo que a maioria das pessoas desconhece e que revela tudo sobre o caráter de Luísa. Quando Louise completou 18 anos, tornou-se elegível para usar o título de Sua Alteza Real. Como filha de um príncipe, o título era dela por direito. Muitos em sua posição o teriam aceitado sem hesitar. Louise escolheu não fazê-lo. Decidiu permanecer simplesmente Lady Louise Windsor, sem alteza real, sem título de princesa, sem qualquer designação real formal, além daquela com a qual nasceu. Em uma família onde os títulos são disputados, onde a proximidade com o trono é medida e almejada, onde Camila passou anos manobrando para alcançar o título de rainha, Louise trilhou o caminho oposto. E aqui reside o paradoxo. Ao recusar-se a buscar status, ela conquistou algo mais duradouro do que status. Ela ganhou credibilidade. Conquistou o respeito de pessoas dentro e fora do palácio. Demonstrou da forma mais concreta possível que não estava ali pelo que poderia obter. Pense em como isso deve ter parecido para a rainha Elizabeth. Ali estava uma jovem que poderia ter se beneficiado de toda a estrutura do título real e escolheu não fazê-lo. Enquanto certos outros membros da família estavam ocupados exigindo deferência e expandindo seus perfis públicos, Louise trabalhava em um centro de jardinagem e seguia com sua vida. Observadores da realeza notaram que, na monarquia britânica, aqueles que não almejam o poder muitas vezes acabam recebendo a maior parte dele. É uma verdade contraintuitiva, mas inegável. A coroa tende a confiar na humildade, e Elizabeth, que passou todo o seu reinado servindo em vez de buscando poder, compreendeu essa verdade melhor do que ninguém. A decisão de Louisa de recusar o título de Alteza Real não foi apenas gentil, foi estratégica no sentido mais profundo. Não porque ela o tivesse calculado dessa forma, mas porque era genuinamente quem ela era. E a humildade genuína nesse mundo é mais rara do que qualquer joia da coleção de Elizabeth. O que acontece a seguir? Eis a verdade que o palácio não quer que seja amplamente divulgada. A herança da rainha Elizabeth não está totalmente resolvida, pode levar anos para ser.
Testamentos dessa magnitude, envolvendo propriedades, coleções, carteiras de investimentos e itens de extraordinária importância histórica, são complexos. Os detalhes do que Louise recebeu, do que permanece em custódia e do que poderá ser herdado no futuro não são totalmente públicos. O que sabemos é o seguinte: a rainha Elizabeth fez escolhas deliberadas. Ela escolheu Kate em vez de Camila. Apoiou a decisão de Philip de doar a Louise suas carruagens, seus pôneis e seu legado. Passou seus últimos anos em conversas tranquilas com Louise, observando sua neta crescer e se tornar alguém de quem ela se orgulhava visivelmente. Sabemos também que o testamento do rei Charles, quando for finalizado, será mais um capítulo nesta história. A influência de Camila sobre Charles é real. A proximidade de Tom Parker B.S. com o palácio aumentou. A batalha sobre o que a riqueza da família real revela sobre os seus valores continua. E Lady Louise tem apenas 22 anos. Ela está na universidade. Está se preparando para ser oficial do exército. Está competindo em campeonatos nacionais de condução de carruagens. Em todos os sentidos, ela está se tornando cada vez mais, e não menos. O comentarista da realeza Richard Fitzwilliams deixou isso bem claro. Há muito poucos membros da família real em atividade com menos de 70 anos. A instituição precisa de pessoas dispostas a servir e o padrão estabelecido por Louise é notável. Discreta, comprometida e profundamente conectada aos legados de seus avós, ela se torna um ativo extraordinariamente valioso para o futuro da monarquia. Camila pode ficar furiosa. Tom Parker pode observar de camarote. Os tabloides podem especular. Mas Louise está construindo algo que não pode ser tirado dela por nenhum testamento, nenhuma disputa de título ou nenhuma política palaciana. Um legado genuíno, construído por ela mesma. O que isso nos revela sobre a rainha Elizabeth? Vamos dar um passo atrás por um momento e analisar o quadro completo. A rainha Elizabeth II reinou por 70 anos. Ela sobreviveu a 15 primeiros ministros. Ela enfrentou guerras mundiais, crises constitucionais e os capítulos mais turbulentos da história britânica moderna. Ela foi, sem dúvida, uma das figuras mais importantes dos séculos 20 e 21. E em seus últimos meses, quando voltou sua atenção para seu patrimônio, para a questão do que deixaria para trás e para quem, ela fez escolhas inegavelmente pessoais. Ela escolheu Kate, a mulher que um dia seria rainha, e lhe deu um tesouro no valor de 110 milhões. Ela apoiou a escolha de Philip por Louise e honrou o vínculo que haviam construído juntas. Passou horas tranquilas com Louise e James, assistindo a programas infantis na televisão, compartilhando o tipo de afeto cotidiano que o palácio raramente permite. Ela não deixou seus presentes mais íntimos para as pessoas com mais poder. Ela deixou seus bens para as pessoas que mais amava, e talvez essa seja a característica mais humana dela. Por baixo da coroa, por baixo de séculos de protocolo, tradição e dever, havia uma avó que tinha suas netas favoritas, que se lembrava de qual neta ajudou a princesa Charlotte a desenhar coelhos, que sentou-se nas arquibancadas do Royal Windsor Horse Show com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Louise conduzia a carruagem de Philip pela última vez. A rainha Elizabeth não podia falar livremente em vida sobre quem ela mais amava. A monarquia não permite esse tipo de franqueza, mas na morte, através da arquitetura discreta de sua propriedade e de seus presentes, ela disse tudo. Ela disse com carruagens, ela disse com joias, ela disse com a escolha de quem se sentaria ao seu lado naqueles últimos anos de vida privada. E ela disse em voz alta o suficiente para que a família de Camila ouvisse perfeitamente. Então aqui está a pergunta que quero deixar para vocês. Em uma família definida por hierarquia, por sangue, por séculos de poder herdado, o que realmente conquista a lealdade? O que faz uma rainha, um rei ou uma avó idosa decidir o destino de sua propriedade? Escolha uma pessoa em detrimento de outra. Será o título? Camila tem um título. Ela é rainha consorte do Reino Unido. Será a proximidade? Tom Parker, o advogado, frequenta eventos do palácio regularmente. Ele está presente. Ou será algo mais simples? Algo que um emprego em um centro de jardinagem, um concurso hípico emocionante e uma vida inteira sendo você mesma demonstram discretamente. Lady Louise Windsor nunca buscou nada disso. Ela nunca pediu as carruagens, o amor ou a herança. Ela simplesmente era quem era, de forma consistente, autêntica e sem segundas intenções. E um dos maiores monarcas da história moderna olhou para ela e disse: Nesta é a pessoa em quem confio. Essa é a história de Lady Louise Windsor. E algo me diz que estamos apenas nos primeiros capítulos. Se esta história te surpreendeu,
Se há alguma parte da família real que você pensava entender e agora vê de forma diferente, deixe um comentário abaixo. Quero saber o que mais te chamou a atenção. Será que foi a decisão sobre as joias, a herança da carruagem, a escolha de Luísa de recusar seu título real ou algo completamente diferente? E se você quiser se aprofundar nas batalhas pela herança da família real, as histórias que o palácio nunca divulga, certifique-se de assinar, porque esta história, em particular, está longe de terminar.